Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. O Clube de Leitura Bíblica Anual se reúne. Nós estamos ao vivo e para quem está acompanhando ao vivo, agora nesta manhã, seja muito bem-vindo. Para você que acompanha a gravação em outro horário também, seja muito bem-vindo. Deixa aí nos comentários o seu nome, de onde você nos acompanha, é importante para que a gente saiba onde o nosso clube está chegando. Interage, dê o seu like, clica aí no joinha, compartilha, se inscreva no canal que ainda não é inscrito. Isso ajuda muito o canal a desenvolver e a chegar a mais pessoas, tá bom? Vamos seguir com a nossa leitura. Nós estamos lendo a carta aos Efésios. Hoje é o dia de número 329 do nosso plano de 365 dias. Antes, claro, sempre vamos fazer a nossa oração. Amado Deus, querido, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã que aqui estamos reunidos, e o que nos motiva a estarmos aqui é única e exclusivamente a Tua Palavra. Que maravilha! Nenhum de nós estamos aqui reunidos com outro interesse. O nosso único interesse aqui é ler a Bíblia e entender o que está escrito. Senhor, que não seja apenas um conhecimento teológico do escrito, mas que essas letras saltem da palavra e, através da busca pelo conhecimento, venham fazer parte do nosso entendimento. Através do Espírito Santo, claro, do mover do Espírito Santo. O Senhor, Espírito Santo, tem liberdade para agir no nosso meio. Pedimos isso, oramos em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Bom, então vamos realizar a nossa leitura. Vou colocar a Bíblia aqui na tela. Aparece aí para vocês. Então nós estamos em Efésios capítulo 3. O meu aplicativo da Bíblia, ele atualizou. Talvez apareça um pouquinho diferente aí para vocês, não o texto, mas a letra. Na minha concepção ficou até um pouco melhor, está um pouco mais espaçada, enfim, mudou, teve uma atualização aqui. Eu vi hoje pela manhã. Aquela parte de cima aqui, Efésios, não era assim. Tinha o símbolo da Bíblia King James aqui do ladinho, agora não tem mais. Enfim, mas está aí, o texto é o mesmo. Então vamos à leitura. Efésios 3, não, desculpe, hoje é 4, perdão. Foi o primeiro no dia da visão panorâmica, ontem foi o capítulo 2 e 3, hoje é o 4, tá? Desculpe. Portanto eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então veja, o apóstolo Paulo ele está tratando aqui da conduta de alguém que foi alcançado pela graça. Fazendo um breve review aqui daquilo que nós já falamos nos primeiros dias, o apóstolo Paulo ele está fazendo um paralelo a princípio. Ontem, por exemplo, nós falamos aqui no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Ele falou como éramos e como muitas pessoas hoje são no mundo, mortos em seus pecados, em suas transgressões, etc. Como hoje somos, porque Deus, rico em misericórdia, nos amou, nos perdoou, nos justificou, éramos mortos, agora nós vamos ressuscitar, viver eternamente. Para que ele fez isso, porque ele fez isso, e o texto deixa claro que foi pela graça, mediante a nossa fé no Senhor Jesus. E o texto também deixou claro, no versículo 10, que fomos salvos pela graça, não foram as obras que nos salvam, as obras não é a causa da nossa salvação, mas nós devemos, uma vez salvos, apresentar as boas obras.
Então, o que se espera de alguém que foi salvo? Agora, ele vai falar ainda mais lá no capítulo 4. Ó. Portanto, eu, preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Você não foi chamado pela graça? Então, agora você precisa andar de forma digna. Então, aqui é sobre o comportamento de alguém que foi salvo, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso é muito interessante. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, e um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então não tem divisão. O corpo é um só. Nós devemos suportar uns aos outros em amor. O vínculo, como diz aqui no versículo 2, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Né? A paz é o vínculo que nos une, o amor é o moderador. E deixa claro também que não existe essa divisão que muitas vezes vemos hoje. É um só corpo. Não é a minha igreja e a sua igreja. A igreja de Cristo é uma só. É certo que existem divisões denominacionais, né? Tribos, vamos dizer assim, placas, enfim. Mas não deve-se haver essa divisão onde a minha fé seria melhor que a sua. Não, essa é a minha fé. Vai na sua fé que eu vou na minha. Não, a fé é uma só, como diz o texto. Um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e através de todos e em todos vós. Mas a cada um de nós a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. A cada um de nós a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. O versículo 7 aqui, ele faz sentido com o 11 e 12. Quando eu ler, eu volto aqui e explico para vocês. Vamos continuar. Pelo que ele diz, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, presentes aos homens. O capítulo 11 e 12 vai falar sobre isso. Agora, ele ascendeu, que é, senão o que também desceu primeiro às partes inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas essas coisas. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo ascendeu aos céus. Esse mesmo que ascendeu é aquele que desceu, é aquele que morreu, é aquele que foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. É ele mesmo que cumpriu todas essas coisas. Versículo 11. Ele mesmo deu alguns, ele deu, ou seja, isso é graça. Olha, versículo 7. Mas a cada um de nós a graça foi dada, segundo a medida do dom de Cristo. Finalzinho do versículo 8. E deu dons aos homens. Que dons? O que ele deu? Por graça. Ele mesmo deu alguns para apóstolos, outros para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e professores. Para que existe isso? Para o aperfeiçoamento dos santos, da igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Então, o que está sendo tratado aqui? Existem divisões de igrejas hoje? Existe, como existia naquele tempo.
A igreja dos Gálatas, a igreja em Éfeso, dos Coríntios, a igreja que se reúne na casa de fulano, ciclano, era uma identificação. Então, qual a igreja que você frequenta hoje? A, B, X, Y, Z, é uma identificação. Tá tudo bem quanto a isso, não tem problema. O problema é a divisão. E algumas que se declaram exclusivistas, onde dizem que só aquela igreja salva. Na verdade, isso não é nenhum princípio de igreja, né? Isso é um sectarismo. Não vou nem entrar nisso aqui, que isso é polêmico, né? Bom, e quanto aos ministérios? Pastor, evangelista, algumas outras igrejas aderem também a outras divisões, né? Diáconos, presbíteros, enfim. Para que isso? Foi ele mesmo que deu, é por graça, não é porque ninguém é melhor do que ninguém. O apóstolo não é melhor do que o evangelista. O evangelista não é melhor do que os professores não são melhores do que os pastores. Todos receberam um dom por graça, como nós lemos aqui no versículo 7. Mas a cada um de nós a graça foi dada segundo a medida de Cristo. E deu dons aos homens. Ele mesmo deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. Para quê? Para um ser melhor do que o outro? Não. Tudo isso é em vistas ao aperfeiçoamento, a uma boa administração. Um evangeliza, o outro prega, o outro ensina, o outro contribui. Em outros textos vai falar também sobre o que contribui. Cada um tem o seu lugar no corpo. Um é mão, outro é pé, outro é dedo, mas todos são importantes. É isso que o apóstolo Paulo ele está falando aqui. Para que todos cheguem à unidade. O que é uma unidade? Unidade é diferente de união. Um exemplo claro disso é um saco de laranjas. Um saco contendo 10 laranjas é unidade ou é união? É união. 10 laranjas estão dentro de um saco, elas estão unidas. Isso se chama união. Uma união de laranjas. Como essas 10 laranjas se tornam uma unidade? Quando a gente corta as bichinhas e espreme e faz uma jarra de suco, ali é uma unidade. Todas se tornam uma unidade. Que unidade? Um suco de laranja. E é isso que Cristo deseja, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Todos nós devemos chegar a uma unidade. Então a gente espreme o nosso orgulho, o nosso eu, o nosso brio, vamos nos despindo de nós mesmos e vamos nos tornando um só em Cristo. Esse clube de leitura aqui, glória a Deus, que é uma unidade. Aqui não é sobre igreja. Nós temos pessoas aqui da Quadrangular, da Batista, da Deus é Amor. Enfim, qual é a igreja de vocês mesmo? Coloque aí nos comentários, por favor. Coloque aí nos comentários. Qual é a igreja que vocês frequentam? Não é sobre igreja. Eu não venho aqui defender... Eu sou pastor no tempo da salvação. Eu não defendo interesses dessa igreja. Não defendo. Denominacionais. Aqui é sobre a palavra, sobre a Bíblia. Então, se a Bíblia fala alguma coisa que fere alguma igreja, eu não me atenho a não falar, não tenho problema em falar aqui nesse clube de leitura, porque aqui é sobre a Bíblia. Como, por exemplo, eu não sei se tem alguém aí da CCB, mas a CCB se declara exclusivista. A CCB se declara que só essa igreja salva. Está na declaração deles. Agora eles estão tentando reverter isso aí, né? Porque hoje em dia muita gente está atenta para essas coisas. Mas a CCB se declara que eles são a única igreja que salva. E tem outras também que se declaram assim. Nós temos pessoas da Assembleia de Deus, a dona Cleusa. Nós temos pessoas da Presbiteriana. Tem alguma divisão a Presbiteriana aí, Lu? Porque tem
Presbiteriana Renovada, tem algumas divisões, né? Mas segue a linha presbiteriana. Batista Getsemane, Betim. O Vaguinho é da Assembleia de Deus, Igreja Assembleia de Cristo. A Marise, do Templo da Salvação, nossa irmã. Rosineide, da Igreja Presbiteriana. Olha aí. Isso aqui é uma unidade. Kelly Mota é da Universal. Isso aqui é uma unidade. Não importa a igreja que você está indo, aqui é sobre uma igreja, que é a Igreja de Cristo. A Ieda está congregando online, no Templo da Salvação, e comunga na Batista Peniel. Que maravilha, né? Comunga com os irmãos, participa da ceia lá. Muito bom, minha irmã. Muito bom. E aqui? É uma unidade. Então, é isso que é esperado de alguém que realmente foi salvo. Esse é o comportamento que o apóstolo Paulo está tratando aqui, e as divisões que existem na igreja para um determinado fim. Certo? Vamos continuar. Versículo 14. Só para não ser injusto aqui, né? Deixa eu concluir ali os comentários. Quem está acompanhando a gravação, coloque também. Mas aqui no ao vivo, a Erduene falou que é do Tempo da Salvação também. Que bênção. Dona Maria das Graças é da Assembleia de Deus Ministério Madureira. Edilson Bezerra é da Batista Monte Sinai. Rosiane tá dando a paz ali. Deve ter acabado de entrar. Silvia Restano, eu sou da Ágape. E a Vanusa, segunda Igreja Batista de Piripiri, Piauí. Muito bem. Vamos seguir. Versículo 14. Para que não sejamos mais crianças. Então, qual o objetivo de termos mestres, pastores, evangelistas, toda essa organização? Para que a igreja cresça, desenvolva, todos cheguem a ter um conhecimento pleno de Cristo e que não sejamos mais como crianças, atiradas para lá e para cá e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Olha o que ele deseja. Que todos cheguem a uma unidade, um pleno conhecimento de Cristo, da fé, do batismo, que é tudo um só, para que você não seja como criança. Então, olha o que esse clube de leitura tem feito esse ano. Nós começamos esse ano com muitas pessoas que eram carregadas por ventos de doutrina. Quando falava, olha, vamos fazer tal coisa, é doutrina. Aí a pessoa só ia e fazia, sem nem saber se aquilo era bíblico. E às vezes aquilo estava até prejudicando a sua família. Por exemplo, tem uma igreja, por falar o nome aqui, não convém, que não pode ser membro da igreja o homem que usa barba. Alguém sabe qual é? Eu não vou falar não, mas se vocês sabem, coloquem aí nos comentários. É doutrina dessa igreja. Uma igreja bem antiga. Inclusive o líder já morreu. O líder pregava atrás de um vidro blindado. Vou dar uma dica para vocês. É doutrina. O homem de barba pode até congregar, entrar ali e participar do culto, mas ser membro, batizar e fazer parte da membresia, não pode usar barba. Me perdoe. Pode até ser uma igreja muito boa. Não tem problema. E realmente é uma igreja muito boa, tradicional. Mas é uma doutrina de homens. Então, eu, particularmente, eu não iria tirar minha barba. Eu gostei. Muitos anos eu não usava. Eu achei legal. E eu tô vendo a hora de ficar branquinha. Eu acho que muito bacana a barbinha branca. E eu não tiraria minha barba. É pecado. É pecado, sim, se eu estiver ferindo a doutrina da igreja. Então, já que essa igreja colocou como doutrina que tem que usar barba, então eu diria para o pastor, bom, se a igreja coloca como doutrina e eu não obedecer é pecado, é errar o alvo, então eu não serei membro dessa igreja realmente. Posso até congregar aqui, mas membro eu não vou ser. Ou eu procuraria uma outra igreja. Entende? Não estão... A igreja que colocou essa doutrina não está pecando, só que está dificultando a coisa, né? Não é uma heresia,
Eles não estão falando, olha, quem não usa barba vai ser mais abençoado. Não, mas é uma regra para aquele grupo. É uma regra, eles colocaram como regra. Homem não pode usar barba. É uma regra. Ninguém sabe que igreja é essa, ninguém colocou ali nos comentários. Mas tudo bem, deixa pra lá. Isso aqui não é pra gente ficar falando, né? Tô falando mal da igreja não, tá? Só estou te dando um exemplo. Mas o que é isso? Crianças arrastadas e atiradas para lá e para cá. Por causa de doutrinas. E astúcia, artimanha de homens que ficam à espreita para enganar. Aí a pessoa fica... dia tal de janeiro, chegará aqui na cidade o profeta das revelações. Venham, vai ser em tal lugar, nesse dia vai ter isso. Aí a pessoa corre para lá. Aí em fevereiro, vai ter aqui o manto dos milagres. Quem tocar nesse manto vai ser curado. Aí a pessoa corre para lá. Em março vai ter aqui a distribuição do cajadinho ungido. Aí a pessoa vai lá no cajadinho e ela fica correndo para lá e para cá. Arrastada para lá e para cá. E quando a pessoa cresce? Quando a pessoa deixa de ser criança, como está escrito aqui no versículo 14, e ela entende a doutrina, a sã doutrina, ela não é mais levada para lá e para cá. Ela é centrada na palavra. Cristo, e a palavra é suficiente. Versículo 15. Não é a CCB não, tá? A questão da barba aí não é a CCB não. Versículo 15. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, tem que se ajustar e se auxiliar uns aos outros, tá? Segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Então, cada parte contribui, se ajusta e o corpo vai sendo edificado e crescendo. O que aconteceu aqui com o nosso clube que se tornou uma unidade? Todos estão colaborando. Curte, interage, comenta, compartilha, chama mais pessoas. Agora no final de ano alguns estão contribuindo. Tem gente que me mandou mensagem, pastor, não recebi ainda, mas assim que receber vou mandar. Tudo bem, tá ótimo, não tem problema. Então cada um com uma justa cooperação o corpo vai crescendo. Tudo isso para quê? Para Cristo que é o cabeça. Ele é o cabeça. Exato, a Irduene acertou aí nos comentários, tá? A questão da barba que eu falei. Ele é o cabeça. Versículo 17. E, portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade de sua mente, com seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia para cometerem toda a impureza com ganância. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido como por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus que, concernente ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto, segundo as cobiças do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando eu dou lugar ao diabo, tem muita gente, né, que fala tal do diabo, tem medo do diabo e tal. O que acontece? O diabo, ele é derrotado, ele é vencido, etc e tal, vocês já sabem. Mas o problema é quando a pessoa dá lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É entrar no campo do diabo. Eu gosto de um exemplo que é o seguinte. É como se o diabo fosse...
Deixa eu pegar isso aqui. É como se o diabo fosse um cachorro amarrado. Ó, aqui é um cachorro, né? Ó. Aí, vamos supor que está amarrado aqui, ó. Tem uma corrente aqui amarrando o cachorro. Ó. Então, qual é o campo do diabo aqui, ó? Ele só pode vir até aqui, ó. Daqui para cá ele não passa, ó. Ele não pode me pegar, tá vendo? Ó. Mas se eu der lugar ao diabo, ele vai me pegar. O que é dar lugar ao diabo? É eu entrar no campo dele, aqui, ó. Aí vai pegar, ó. Mas se eu tô aqui, eu tô servindo ao meu Senhor, eu tô seguindo a disciplina, eu busco a santidade, eu tenho uma vida piedosa. Tá ali o diabo. Deixa ele lá. Às vezes ele vai latir, vai tentar oprimir, vai tentar assustar, mas tá repreendido, Satanás, em nome de Jesus, tá tudo certo. Mas a pessoa às vezes dá lugar ao diabo. E o que é dar lugar ao diabo? Vamos ver aí. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Então, se eu furto, eu estou dando lugar a quem? Ao diabo. Por causa desse furto, ao ser descoberto, vai me trazer uma série de problemas. Antes, trabalhe fazendo com suas mãos aquilo que é bom para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Como que eu dou lugar ao diabo? Vamos lá, foca aqui na leitura para vocês pegarem, versículo 29. Que nenhuma palavra imprópria proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. Então, que nenhuma palavra imprópria, que nenhuma palavra torpe, que nenhuma palavra suja proceda da sua boca. A exemplo de palavrões, né? Se não for para edificar, não fale. Isso é dar lugar ao diabo. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como eu dou lugar ao diabo? Versículo 31. Toda amargura, ira, cólera, tumulto, blasfêmias, malícia, seja tirada entre vós, e sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Então, como eu dou lugar ao diabo? Quando o irmão não perdoa o outro. Estou dando lugar ao diabo. Perdoando-vos uns aos outros. Ah, mas o fulano, ele fez isso, ele fez aquilo outro. Olha aí na tela, olha aqui, ó. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suporte o seu irmão. Não é para suportar pecado, é diferente. Nossa, mas aquele irmão, ele fala muito. É o jeito daquele irmão, deixa ele falar, o outro não fala nada. Suportando. Mas há quem eu não perdoo. Não perdoo. Vai dar lugar ao diabo. Capítulo 5. Sede, pois, seguidores de Deus, como filhos queridos, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Então, ainda sobre o comportamento cristão, olha o que ele está falando, que a fornicação, a impureza ou a avareza nem se nomeie entre vós, ou seja, não seja nem citada, não seja nem comentada. Nem imundiça, nem conversas tolas, nem gracejos que não convém, mas antes ação de graça. Sabe aqueles gracejos, aquelas brincadeirinhas? Brincadeirinhas com conotação pornográfica. Homens às vezes têm essa mania, né? Fornicação, impureza, avareza.
sabe? Comentários avarentos. Nem gracejo sobre isso, nem de brincadeira. Às vezes a gente cai nisso, né? Sabe, as brincadeirinhas com ostentação, fornicação, impureza, avareza, imundícia, conversas tolas. Isso não convém ao povo santo. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, o qual é idólatra, o avarento é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é aceitável ao Senhor. Agora, o que se espera também de um cristão, e é aqui que muitos pecam. Veja, nós estamos falando até aqui de um bom comportamento, a disciplina cristã, né? Pastor, tudo isso aí eu faço. Mas tem mais uma coisa. Versículo 11. E não tenhais comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Ora, o que é reprovai-as para você? O que é reprovar? Reprovar é omitir? Reprovar é eu me calar? Reprovar é ouvir a coisa errada e falar assim, não sou eu mesmo, deixa pra lá. Eu não vou prestar conta disso. Eu vou ficar quietinho na minha. Tá fazendo isso de errado? Ih, não quero nem saber. Não quero nem saber. Isso é reprovar? Isso é reprovar? Isso não é reprovar. Não tenhais comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. É uma obra infrutífera. O que está fazendo não dá fruto. Não tem nada a ver com o reino. Não é bíblico. Reprove. Está errado. Denuncie. Fale que está errado. Não. Quem vai prestar conta é o pastor. Quero nem saber. Que preste conta para Deus depois. Se estiver fazendo errado, problema deles. Só ora. Não tenhais comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Porque até falar destas coisas que são feitas por eles em secreto é vergonha. Mas todas as coisas sendo reprovadas se manifestam pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. O problema é que tem muita gente dormindo. E ele está falando, desperta, ó tu que dormes. Tem muita gente dormindo nesse meio. Desperta. A partir de um despertar. Eu estou esperto, eu estou ligado. Eu quero saber o que é certo e o que é errado. Eu estou ligado agora. Aí Cristo vai te iluminar. Agora, quando eu estou alienado, bobinho, sendo levado em ventos de doutrina, para lá e para cá, vendo coisa errada e deixando, não reprovando, não questionando, não perguntando. Eu estou em uma semana, lá na minha rede social, eu estou em uma semana propositalmente, eu não faço isso o ano todo, mas vez ou outra eu pego uma coisa, jogo lá na rede social, que é para alcançar mais alguns, para a verdade. Então eu peguei um tema polêmico, que é dízimo, estou colocando lá umas coisas. Aí tem uma pessoa que veio e falou assim, isso que você está falando é uma heresia. Não, ele falou assim, mais um herege, colocou assim. Aí eu perguntei assim nos comentários, onde está a heresia? Me aponte que eu apago. Aliás, você sabe que é uma heresia? Me diga aqui o que é uma heresia.
Aí ele falou assim: pode não ser uma heresia, mas não é bom ficar falando dessas coisas. Se tem lugar que faz errado, deixa pra lá. Aí eu respondi para ele assim: tá vendo? Você não sabe nem o que é uma heresia. Pega uma frase decorada e coloca aqui, mais um herege. Você copiou de internet isso aí e colou aqui sem nem saber o que significa. Sem trazer uma argumentação bíblica. E quer ter voz. Prega só a Bíblia. Sim. E a Bíblia fala que nós temos que reprovar as obras erradas. Engraçado que essas pessoas querem que pregue a Bíblia, mas só querem que pregue a parte que agrada a elas. Quando toca no Deus delas, quando toca no ídolo delas, as pessoas. Entende? Bom, gente, o que está dizendo aqui? É dever de todo cristão se abster do mal, ter um bom comportamento, mas também condenar, reprovar as obras das trevas, mostrando que elas são infrutíferas, vergonhosas e não vale a pena. Você que está aí me assistindo sabe que essas obras são infrutíferas. Muitas coisas que você praticou te levou aonde? Qual foi o fruto disso? Muitos foram levados a um desfalque financeiro, a problemas familiares, a problemas emocionais, afetivos, conjugais, a problemas de saúde. Muitos foram levados a todas essas coisas. Então, a ordem é reprovai-as. Vamos continuar. Deixa eu só fazer um comando aqui, porque a câmera está mexendo. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Como que eu sou cheio do Espírito? Como que eu posso me encher do Espírito? Aqui diz, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. Você quer ser cheio do Espírito? Para eu ser cheio do Espírito, eu vou colocar o meu nome no azeite. Para eu ser cheio do Espírito... Você quer ser cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí você vai ser cheio do Espírito. Esposas, agora o comportamento de esposa e marido. Esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Maridos, amem suas esposas assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, deve os maridos amar a sua própria esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Porque nenhum homem detestou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros de seu corpo, sua carne e dos seus ossos. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Este é um grande mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa reverencie ao seu marido. Bom, é só uma leitura, tá? Para entender o texto, não é um estudo sobre casamento. Capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais. Agora, então veja, o comportamento cristão, como devemos agir.
o que se espera de nós, se abster do mal, reprovar as obras das trevas, o que se espera do homem, marido, da mulher, esposa, o que se espera dos filhos. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora sobre os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Agora sobre funcionários. Servos, obedecei àqueles que são os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Trabalho para o meu patrão, como se eu estivesse servindo o próprio Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que toda a boa coisa que cada um fizer, o mesmo ele receberá do Senhor, seja ele servo, seja livre. E vós, senhores, patrões, fazei as mesmas coisas para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e não há acepção de pessoas com ele. Diante dele não tem patrão e funcionário, ele é o Senhor de todos. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas. Agora aqui, governantes, principados, potestades das trevas. Aqui já não são anjos, tá? Das trevas desse mundo, contra toda a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a esperança do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, que a palavra me seja dada, para que eu possa abrir a minha boca ousadamente, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber das coisas acerca de mim e o que faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos fará saber todas as coisas. Interessante, né? Ele estava preso, estava mandando cartas e disse que Tíquico iria falar outras coisas para eles, o qual vos enviei para o mesmo propósito, para que conheçais as coisas a nosso respeito e para que ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Bom, então a gente conclui a leitura de hoje. Glória a Deus, mais um livro concluído. Coloque aí os seus agradecimentos. Um abraço de fé e força. Deus abençoe todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.